lá no YouTube do Museu da Diversidade Sexual, mas a experiência completa a gente tem aqui no ao vivo, onde vocês vão poder interagir e fazer perguntas, fazer comentários ao final da apresentação. Então, durante toda a apresentação, a gente vai deixar câmeras e microfones desligados. Ao final, a gente vai abrir esse momento para perguntas e respostas e comentários, enfim, tá? Então, apresentando nossa convidada especial, Bruni, travesti negra do subúrbio carioca, mãe pequena do Centro Espírita Caboclo Cobra Coral e vovó Maria Conga, terreiro Molocô, mestra em artes visuais pela UFRJ, bacharel em História da Arte pela UFRJ, licenciada em Artes Visuais pela ITEP e graduanda em Museologia pela Unirio. Seja muito bem-vinda e o palco é seu. Bruni, escuta a gente? Ah, só um segundo. Agora foi. Foi? Quando a gente falou que ia mutar todo mundo, não era de você que a gente estava falando. Fica à vontade, qualquer coisa a gente tá por aqui nos bastidores. Tá bom. Vamos então começar. Oi, gente, boa noite. Como já foi apresentado, eu me chamo Bruno Ribeiro da Silva. Eu gostaria de iniciar minha fala pedindo licença ao Orixá da Comunicação, ao Senhor das Fronteiras, ao Guardião dos Caminhos das Encruzilhadas, Exu, pois sem ele nada se faz, e peço essa proteção a ele, essa bênção a ele para poder me comunicar aqui com vocês hoje. Peço a bênção também aos orixás guardiões de Neori, ao Xóssi Iemanjá, assim como a toda a minha ancestralidade, para a partir daí a minha fala ser fluida, eu espero. Para aquelas pessoas que não podem me ver, eu sou uma travesti negra de pele clara, meus pronomes são ela dela, tenho 30 anos, 1,71 m de altura, 83 quilos. Meus cabelos são cacheados, pretos, um pouco abaixo dos ombros. Meus olhos são castanhos, eu tenho um piercing no septo, estou usando brincos em formato de pirulito, que é um coraçãozinho azul com um cabinho branco. Eu tenho algumas tatuagens espalhadas pelo corpo, né? Algumas no braço, tem uma aqui no pescoço que é mais visível, que é o símbolo da minha lunaridade. Eu tenho unhas longas, vocês vão perceber, elas estão bem coloridas, cada uma de uma cor diferente. Estou usando uma camisa marrom, uma calça jeans, que vocês não veem. Eu estou sentada, né? Obviamente, aqui no meu quarto, de frente ao computador. No meu fundo tem uma parede LED, uma persiana, talvez dê para ver meu espelho aqui no canto também. Eu tenho um sinal em Libras, que é a letra B, abaixo da minha orelha, balançando assim, né? A configuração de mão da letra B, balançando, porque letra B faz o meu nome, e aqui embaixo da orelha, porque eu uso muitos brincos assim grandinhos e que ficam balançando, então ganhei esse nome. E eu queria iniciar, né, a fala, quero, assim, abrindo com vocês, que eu estou levemente nervosa, eu comentei, não sei se eu comentei no chat, eu estava ansiosa, eu acho, no chat, mas esse nervosismo, assim, do momento, que é algo bem comum quando a gente está diante de tantas pessoas, essa sala está cheia, temos aqui 70 pessoas, pessoas, né, que são, inclusive, pessoas que são referência no campo da museologia LGBT, mas acho importante dizer isso, né, dizer que estou nervosa, para quebrar um pouco esse afastamento de mim que estou aqui falando, para vocês que estão aí me escutando. Inclusive, nem sei se o áudio está bom, espero que esteja, mas qualquer coisa. Tá, a Tony já falou que está ótimo. Enfim, para quebrar esse lugar também, né, de quem fala e quem escuta,
É a primeira vez que eu estou dando uma conferência, achei chique esse nome, né? Essa conferencista, eu nunca tinha sido. Já dei bastante palestra, mas uma conferência, né? Uma outra coisa, assim, né? E a conferência tem esse lugar, né, de protagonismo, de evidência, um lugar de poder também, né? De narrativa, enfim. Talvez vocês não tenham percebido, mas vou revelar agora para vocês que eu organizei a minha apresentação, eu não trouxe um slide, mas eu organizei minha apresentação a partir de um texto. Então, eu redigi um texto com as coisas que eu gostaria de falar, e esse texto eu vou acompanhar, minha fala vai ser acompanhada por ele, até porque eu vou precisar escrever um artigo para depois, né, para se submeter na revista sobre essa fala, então eu já aproveitei uma coisa com a outra, mas também a ideia desse texto é guiar minha fala ao mesmo tempo em que eu vou conseguir, através dele, controlar um pouco o meu tempo de explanação aqui, porque a minha fala, ela espontânea, né? Ela não quero que seja, eu espero que ela nunca seja, uma fala linear. Então, volta e meia eu me perco pelo caminho e aí acabo falando mais do que o tempo necessário, né? Mas é uma fala, eu considero a minha fala uma fala bastante espiralar. Acho que agora, nesse momento, redigida através de um texto, ela vai ser um pouco mais linear, mas a minha fala espontânea ela é muito espiralar, trazendo Leda Maria Martins aqui como uma referência. Eu digo que é uma fala e um pensamento que assume seu próprio tempo e ordenação. E acho importante dizer aqui também que talvez a escuta de vocês não seja uma escuta de conforto, a depender de quem está ouvindo o que eu vou dizer. Mas não terá jogo de conforto para ninguém, né? Já que nós, pessoas negras, trans, pessoas indígenas com deficiência, para a gente o jogo nunca foi confortável, né? Então, não será. Não quero que seja para as outras pessoas também, e não vai ser porque nós, pessoas dissidentes, somos pessoas que questionam, né? Questionam muito. Que bom que questionamos. Então, quero começar também agradecendo o espaço cedido a mim aqui para essa fala. Quando eu recebi o convite para participar do seminário, eu fiquei por um tempo pensando o que eu traria para cá, né? Para esse espaço de conferência, de abertura, enfim. E eu decidi seguir uma narrativa muito pessoal e subjetiva, comum às minhas falas e escritas, mas abordando, a partir dessa pessoalidade, subjetividade, abordando algumas das minhas vivências e experiências profissionais em museus e demais espaços culturais. Eu não sou uma pessoa museóloga ainda, sou estudante de museologia, mas atuo nos museus já há um tempinho, há 10 anos. Eu tenho aí algumas experiências, já passei, acho que por 10 instituições museológicas aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas tem uma importante experiência que eu trago para cá, não, em alguns momentos de forma bem deschavada, assim, bem singela, mas uma experiência que eu vivenciei, não só eu, mas outras pessoas, inclusive, que estão aqui nessa sala, que foi o 8º Fórum Nacional de Museus, realizado entre o dia 25 e 29 de novembro, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Né? Então, em alguns momentos, esse acontecimento, esses acontecimentos dentro do fórum vão ser referenciados aqui. Para ser um pouco mais verdadeira, essa experiência ela foi crucial para a construção dessa fala. Né? Quando eu pensei no que eu ia falar e depois eu vivenciei o fórum, quando eu retorno do fórum, eu consigo estruturar melhor essa fala a partir disso tudo, né? A partir dessa interlocução que os acontecimentos do fórum têm com o meu planejamento inicial. E como estratégia, eu resolvi estabelecer uma conversa também com a minha pesquisa de mestrado, que eu defendi e tive aprovação em setembro desse ano, porque nessa dissertação eu também trago um pouco sobre as minhas experiências no campo dos museus, né? Dos museus da museologia. Como observação, acho importante ressaltar aqui que eu tenho um recorte geográfico dessa minha atuação formal, então de vínculo formal de trabalho. Enquanto educadora, eu sou uma pessoa educadora museal, não sei se eu não tinha mencionado isso ainda, né? Mas a minha atuação profissional ela é majoritariamente como educadora museal, apesar de também ter uma atuação como curadora, como produtora, enfim.
Mas essa atuação ela tem uma restrição formal, né, no vínculo formal à cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu nasci, cresci, fui criado e vivo até hoje, mas eu tenho algumas participações em instituições espalhadas aí pelo Brasil, como, por exemplo, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, enfim, outros lugares. E eu quero dizer para vocês que, para quem está escutando, né, que não há espaço aqui para pontos de vista pretensamente universais, impessoais, neutros, tal qual dizem produzir parte significativa da branquitude cisgênero. Eu aproveito esse espaço que está sendo cedido a mim e utilizo ele como um espaço político de manifestação e posicionamento, sobretudo sobre os acontecimentos no fórum. Para contextualizar vocês sobre a minha dissertação, que ela ainda não está publicada, não está sendo possível acessar, né, pela internet, nela eu apresento um estudo de ações artístico-pedagógicas como assentamento da educação museal no campo das artes visuais, com o objetivo de afirmar as pessoas educadoras museais e suas ações como agentes da história e teoria da arte. E aí eu uso o prisma da decolonialidade, fazendo uma fundamentação teórica sobre a potência crítica e criadora das pessoas educadoras museais negro-racializadas e ou transgenerificadas. Então, estou falando de uma racialidade e de um gênero específico, né? Com enfoque na questão do conhecimento e da produção de saberes. Eu faço algumas análises sobre a presença e a ausência de pessoas negras e trans nas instituições. No caso da dissertação, eu estou falando de instituições, tanto de museus quanto de universidades, né, ambiente acadêmico, pontuando qual é o impacto que os nossos corpos e as nossas mentes têm nesses museus. E aí, especificamente, falando sobre museus agora. Mas eu vou trazer alguns pontos específicos da dissertação para dialogar com essas experiências nos museus, a experiência do fórum e etc. Fala situada, escrita demarcada, um pensamento cupim ou um vírus que contamina suas ideias. Esse é o título de um dos capítulos da minha dissertação. Ele é um título onde eu referencio a artista, cantora, compositora, travesti preta, dentre tantas outras coisas, ex-BBB, Lina Pereira, ou Linda Quebrada, trazendo um trecho da música dela, Quem Sou Eu, que é a última faixa do álbum Trava-Línguas, que ela lançou em 2021, mas também referenciando alguns textos de teóricos feministas decoloniais. Enfim. E é nesse capítulo que constam os pontos que eu quero tratar aqui com vocês. A partir do cruzamento de duas importantes referências para minha pesquisa, que é um trecho do texto Falando em Línguas, da Glória Anzaldúa, um texto dos anos 2000, com o título e a mensagem da já mencionada última faixa do álbum Trava-Línguas de Linda Quebrada, Quem Sou Eu, constantemente eu me questiono quem sou eu para? E aí, esse quem sou eu tem algumas variações, né? Quem sou eu para pensar que poderia estar aqui, por exemplo, dando uma conferência, num seminário? Ou quem sou eu para pensar que eu poderia escrever uma dissertação, estar no mestrado, estar no museu? Atravessada diariamente pelo racismo e pela transfobia institucionais, estruturais e tantas outras possibilidades de racismo e transfobia, a todo tempo eu preciso me lembrar, acho que não só eu, mas outras pessoas como eu, me lembrar quem sou eu e o porquê que a minha presença nesses espaços é necessária, né? Por que eu preciso me manter ali resistindo, ainda que resistir a todo tempo seja algo extremamente cansativo. Contudo, não vislumbro outra alternativa senão seguir resistindo. A essa altura, eu acho que vocês já compreenderam de onde parte a minha fala, né? De onde parte o meu saber e tudo aquilo que meu corpo elabora. Esse corpo que não está à parte, mas sim é parte daquilo que fala, escreve, produz. E aí, ouvindo a fala do Apolo mais cedo, sobre a mitologia tradicional, ele traz até a escrevivência de Conceição Evaristo. Então, essa fala, essa escrita que escreve sobre a sua própria vivência, então, essa fala que fala sobre si, e que está ali, esse corpo envolvido nisso tudo, o corpo de uma travesti negra pansexual do subúrbio do Rio de Janeiro, que é mãe pequena de um terreiro, de umbanda, que tem a sua entrada nos museus na academia feita, realizada a partir de uma graduação em História da Arte, né? Então a partir do campo das artes, mas que aí a partir disso vai para outros lugares também.
um corpo que atua há anos com cultura, com museu, com museologia, com arte, educação, e que ainda hoje se percebe desvalorizado profissionalmente, e eu vou mencionar isso em algum momento dessa fala aqui, sobre essa desvalorização. Tem uma palavra, na verdade são duas palavras que eu vou trazer em determinados momentos aqui, mas eu vou começar com uma, que é a palavra diversidade, para trazer para essa discussão. E aí eu trago o livro da Grada Quilomba, o Memórias da Plantação, que também é uma referência que eu uso nesse capítulo da minha dissertação, na minha dissertação inteira. E é uma frase que nomeia a primeira divisão desse capítulo. Esse capítulo fala que o estudo marcado, ele tem, se não me engano, 4 ou 5 subdivisões. E uma delas se chama Parece que tudo ao meu redor era e ainda é colonialismo. É um trecho do livro que eu uso como subcapítulo desse capítulo. Ao apresentar essa frase, eu desejo dizer que falar em diversidade dentro dos museus é para além das potencialidades e esbarrar em diversas problemáticas que certamente não vou dar conta de falar aqui em meia hora de fala. Eu acho que talvez eu nem dê tempo de falar tudo que eu quero em meia hora de fala. Mas, enfim. No entanto, a que mais me atravessa é o falso discurso de diversidade adotado e praticado por inúmeras instituições. Por isso trago esse trecho de Quilomba, pois na minha jornada eu fui me dando conta de que o colonialismo ainda impera, e ele surrupia o que levantamos como diversidade, assim como representatividade, que é outra palavra que eu vou usar aqui. Como os museus têm lidado com pessoas negras e trans historicamente? Quem domina as narrativas dessas instituições? Quantas pessoas trans ocupam esses museus? E quantas delas estão em cargos de gestão? Vocês conhecem alguma pessoa trans que dirige um museu? A gente hoje teve a fala de Ian Habib, que faz a gestão do MUTA, mas quais outras pessoas trans, ou melhor, quais outros museus são geridos por pessoas trans? Quantos museus do Instituto Brasileiro de Museus são dirigidos por pessoas trans? Ou tem pessoas trans trabalhando como funcionárias públicas dessa instituição? Ou tem pessoas trans ocupando cargos de gestão dessas instituições? Enfim. A branquitude cisgênera, a minha insistência em bater nesse ponto sobre a urgência de termos pessoas trans gerindo museus, pode ser só identitarismo ou puro oportunismo, né? Seja algo desnecessário e irrelevante. E digo isso porque já ouvi isso. Até porque, será mesmo que daqui a 10 anos a pauta LGBT e trans será uma pauta relevante? Será? Bom, eu peço perdão, estou sendo irônica aqui nesse momento, e entendedores entenderão. As pessoas que estavam presentes no fórum vão entender a minha ironia desse momento. Mas, voltando a falar sério, lutar pelos nossos espaços na gestão de museus é lutar por possibilidades de narrativas, por poder narrar a nossa história, por poder preservar, divulgar, contar o que a gente tem para contar, o que a gente sabe contar, as nossas memórias. Isso não se faz sozinho, obviamente, né? Isso não se faz a partir de casos isolados. Então, não basta você ter uma pessoa trans ocupando um cargo de gestão dentro de uma instituição museológica, não basta ter uma pessoa trans dentro de um museu. Isso não se faz com migalhas nomeadas pelos museus como representatividade e diversidade. Não só pelos museus, mas pelos institutos também. Nas minhas experiências, representatividade, essa palavra, é alcunha para tokenismo. Não sei se todo mundo sabe o que é ser token, mas, basicamente, seria a inclusão de algumas poucas pessoas que fazem parte desses grupos historicamente excluídos, referenciando um termo que foi incluído no glossário do Plano Nacional Setorial de Museus, realizado pelo IBRAM e votado durante o fórum. E aí você tem essas poucas pessoas que fazem parte desses grupos para dar uma falsa aparência de igualdade, né? E diversidade sempre foi alcunha de capital, né, de dinheiro, sinônimo de divulgação positiva na mídia, certeza de ampliação de públicos, mas nunca, em momento algum, um comprometimento real daquela instituição para se reformular suas estruturas. No Rio de Janeiro, e acredito que em diversos outros estados, a representatividade e a diversidade dentro dos museus tem um lugar específico para ocorrer. E aí, quem é pessoa educadora que sabe disso, né?
essa representatividade e diversidade, ela sempre está restrita às equipes de educação e atendimento, às equipes que lidam diretamente com os públicos, que estão mais à mostra, tal qual objetos de uma vitrine. Ela quase sempre está restrita a uma cota fixa e pequena, essa ideia da representatividade, né? Uma cota pequena de uma ou duas, no máximo. Uma ou duas pessoas negras, uma ou duas pessoas indígenas, uma ou duas pessoas trans, uma ou duas pessoas com deficiência, uma ou duas pessoas gordas e assim por diante. E isso, óbvio, quando tem, porque muitas vezes nem tem, né? Nas realidades por onde passei, essas equipes de educação, atendimento ao público, são aquelas cujos salários são os menores, e as participações nas esferas decisórias são praticamente nulas, né? A gente não participa dessas decisões. A gente é bem-vindo para mostrar ao público que naquela instituição tem diversidade e representatividade, mas a gente não é bem-vindo para contribuir nas decisões sobre programação, sobre exposição, sobre plano museológico, sobre aquisição de acervo, sobre documentação e etc. Tal qual objetos de decoração, somos corpos em exibição, mas não mentes em produção. Isso é o que eles acham, obviamente, né? Porque na minha dissertação, inclusive, eu falo sobre isso. Contratam a gente achando que vão usar a gente como objeto, e a partir do momento que a gente está dentro, a gente vai lá e revira tudo, né? Tudo que a gente pode, obviamente. E aí, na conferência de encerramento, acredito que Aires vai trazer algumas questões sobre isso, sobre essa possibilidade de dentro mexer nessa estrutura. Aqui eu pergunto para vocês, democracia e direito à memória para quem? Quem tem direito à memória? Que democracia é essa que a gente está falando? Quem pode estar sentado numa mesa de tomada de decisão de um museu ou de um instituto? Qual memória merece ser guardada, registrada, lembrada, contada? E quem tem direito de contar essa memória? Como vimos ocorrer no 8º Fórum Nacional de Museus, e continuamos a ver nas movimentações realizadas pelo IBRAM, nesse pós-fórum, pessoas trans e negras têm direito à memória até a página 2, né? Porque é até certo ponto, até o ponto em que a branquitude cisgênera nos permite, nos dá a permissão de estar ali, de falar, de agir, enfim. Até o ponto que ela não sente que os seus privilégios estão sendo ameaçados, estão sendo questionados. Porque depois disso os microfones são arrancados de nossas mãos à força. A nossa fala é descaradamente silenciada na frente de todo mundo. E nossas ações são arbitrariamente boicotadas. Em certo momento, certo momento anterior, eu disse que nós, pessoas dissidentes, somos pessoas que questionam, pessoas questionadoras. Porque questionar é o que a gente mais faz, principalmente a gente que trabalha com educação dentro dos museus. Mas até para isso eu pergunto, quem tem direito ao questionamento? Quem tem direito de falar numa plenária? Quem tem direito de denunciar uma violência? Quem tem direito ao acolhimento após sofrer uma violência? Porque questionar também é um risco grande para quem depende dessas instituições para sobreviver. Mas até mesmo para quem não depende dessas instituições para sobreviver, também é um risco. Porque essas instituições são tão poderosas, são tão fortes, que elas têm o poder e a influência positiva ou negativa de interferir nas nossas carreiras. Né? Elas têm esse poder. Ou será que a gente acredita, nós, pessoas, acreditamos que a branquitude cisgênera que domina esses museus e institutos, ao se sentirem atacadas e ameaçadas por nós, não vão nos coagir, nos silenciar, nos contradizer, usando de todos os seus aparatos de poder para legitimar suas narrativas distorcidas ou, melhor, mentirosas. Enfim, ser incisivo em seus questionamentos é, em muitos casos, assinar a própria carta de demissão, como já ocorreu comigo, num grande museu que eu trabalhei em 2022 aqui no Rio. Mas isso não significa que a gente vai deixar de questionar. Jamais. Continuaremos questionando. A gente pode só encontrar outras formas de fazer esse questionamento. Como eu disse, nos museus, corriqueiramente, nossos corpos ocupam os espaços de atendimento ao público. Vocês sabem quanto uma pessoa educadora museal ganha atualmente? Mesmo com todas as qualificações, especializações, etc. Sabe qual a carga horária que nós estamos submetidos? Sabem quais são as condições de trabalho que a gente enfrenta? Minha percepção pode ser até empírica, a partir das redes de contato com pessoas educadoras de diversos lugares do país. Mas eu posso falar por mim também, que chego aqui hoje exausta,
de uma jornada dupla de trabalho, e até tripla, se eu for considerar a universidade, né, minha presença na universidade. Uma travesti negra que, para conseguir ter uma renda digna no final do mês, precisou se submeter a 2 trabalhos. Se submeter a uma jornada de trabalho de 7 por 0, 7 dias de trabalho por 0 dias de folga, então, que trabalha de segunda a segunda, de 9 às 9, 12 horas por dia de labuta, considerando todas as demandas da vida. Eu já ouvi questionamentos sobre o desejo ou o interesse de muitos de nós, pessoas negras, trans, etc., em alcançar um cargo de gestão. Sempre com a justificativa de que esse nosso desejo significaria compreender os cargos de atendimento ao público, falando de pessoas educadoras, né, como algo menor. Então, ser educador, atender o público é algo menor do que ser um coordenador. Mas a possibilidade de alcançar um cargo de gestão é também a possibilidade de ter um salário melhor, né? A gente que é educadora mundial, a gente sabe que os salários são péssimos, e que a gente só consegue alcançar um salário melhor se a gente sobe na hierarquia. Mas não só a questão do salário, né? Alcançar um cargo de gestão é também poder ter a possibilidade de fazer coisas diferentes, de poder participar de tomadas de decisão. É muito fácil amar o chão do museu quando você tem um vínculo estável com o museu, né? Geralmente serviço público. Um salário acima de R$6.000. Isso jogando por baixo, porque às vezes é até mais. Eu quero ver você amar o chão do museu ganhando R$1.700 bruto ou R$1.300 líquido. Isso quando se tem uma CLT, porque tem muita vaga por aí que nem CLT é. E aí acaba, em alguns casos, acaba sendo até pior. E você ficar ali 20 anos ganhando esse salário e amando esse lugar do chão do museu. O chão do museu ele é muito confortável para quem está numa situação confortável. Mas a gente não está em situação confortável para amar tanto assim o chão do museu. Em relação à comunidade trans, de modo geral, estar vivenciar em uma situação de extrema vulnerabilidade nos coloca em risco de morte sempre. Pessoas que vivem em situação de rua, que lidam com a evasão, expulsão de escolas e universidades, que têm uma expectativa de vida baixa, que são constantemente desrespeitadas em ambientes institucionais e burocráticos, como a gente viu acontecer no 8º Fórum Nacional de Museus. Contudo, nada disso pode ser usado para justificar a ausência dessas pessoas nesses espaços. Diversas vezes escutei falas como: não tem pessoas trans trabalhando com isso. Então, como é que eu vou contratar? Não tem nenhuma pessoa trans apta para tratar daquele assunto. Então, como que eu vou chamar ela para participar de um fórum? E etc. Será que não tem pessoas trans? Ou será que é o interesse em buscar por elas que não existe? Em saber onde elas estão atuando, o que elas estão produzindo? Essa situação aconteceu, por exemplo, no fórum, já trouxe essa fala aqui, né? Onde na programação prévia que foi divulgada lá no início do ano, a museologia LGBTQIA+, não constava na programação. Ela estava ausente daquela programação. Não tinha uma pessoa trans fazendo parte da sua programação. E justificaram essa ausência de pessoas trans dizendo que ninguém do GT Misto, né, que foi criado pelo IBRAM na época para pensar essa programação, ninguém desse GT, que era um GT formado pela sociedade civil e pelo Instituto, conhecia pessoas trans para indicar para a programação. Foi graças ao questionamento e articulação da Rede Transmuse, seguida da união de forças com a rede LGBTQIA+, de Memória e Museologia Social, que está aqui promovendo esse seminário, que a gente teve a inserção da comunidade LGBTQIAPN+, nessa programação especial da comunidade trans. A reunião autogestionada Encontro Trans Museu e o painel Museus e Museologias Trans, que foi composto por mim, pelo Apolo, que fez uma fala mais cedo, que é meu benzinho, meu namorado, meu amor. Sofia Aires, querida amiga que vai fazer a conferência de encerramento, que eu já mencionei aqui mais cedo. Também Rosa Catão, Ian Abib, que também fez uma fala mais cedo. Esse painel teve mediação de Vitor de Souza. Se não fosse essa articulação, a gente não tinha tido uma mesa 100% transcentrada, com 6 pessoas trans, ocupando um espaço, falando sobre as suas vivências, sobre os seus trabalhos, sobre as suas produções. E esse painel, tem um caso curioso, que esse painel ele se configurou como um marco na história dos Fóruns Nacionais de Museus e do Instituto Brasileiro de Museus, como a primeira vez que ocorreu uma mesa transcentrada nessa programação. Primeira vez que o tema foi tratado dentro desses âmbitos, né, do IBRAM e do Fórum. E eu não estou falando isso aqui feliz da vida, não, porque eu acho que primogenituras são péssimas, né? Ter a primeira vez de alguma coisa, sendo uma coisa como essa, né, é horrível.
Eu falo isso com extrema tristeza e extrema revolta de saber que só em 2024, no 8º Fórum de Museus, a gente teve uma mesa transcentrada dentro de um Fórum Nacional de Museus. Ai, até cheguei a perder aqui o caminho, mas vou retomar. Minha extrema tristeza e revolta pelo extremo atraso em tal fato. Fato esse que só foi possível através do movimento da comunidade para o Instituto. Se não fosse, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Assim, se não fosse a comunidade, a sociedade civil questionar esse Instituto sobre a ausência dessas pessoas e dessas temáticas dentro dessa programação, essa temática e essas pessoas não teriam participado do fórum. Então, isso é algo curioso de entender também, né? A gente só teve um painel porque a rede questionou, porque pela própria, enfim, vontade ali do Instituto, isso não teria acontecido. E aí eu pergunto, qual o compromisso do IBRAM com a comunidade LGBTQIAPN+, em especial a comunidade trans? Bom, no intenso decorrer do 8º Fórum Nacional de Museus, a gente teve a infeliz oportunidade de vivenciar um compromisso, que esse compromisso... Calma aí, deixa eu voltar. Bom, no intenso decorrer do 8º Fórum, tivemos a infeliz oportunidade de vivenciar que compromisso é esse que o Instituto tem, não só com as pessoas trans, mas também com as pessoas negras e indígenas, né? E aí eu deixo o convite para quem quiser assistir a plenária final do Fórum Nacional de Museus, nos momentos iniciais ali, vai poder conseguir identificar mais ou menos do que eu estou falando. Mas, assim, eu quero afirmar para vocês, eu pedi para vocês não se enganarem com as aparências das coisas. Os jogos políticos que são feitos e pelas ações que são realizadas, ações e decisões que são realizadas e tomadas em público. Não se enganem com essas coisas. Tenham olhos atentos quando vocês forem perceber. Enfim. Essas duas programações do fórum e as pessoas trans que lá estavam presentes mostram que existem, sim, pessoas trans muito qualificadas para falar sobre museus e museologias, assim como para gerir tais instituições. Esse seminário, por exemplo, traz muitas pessoas trans também, que comprova isso que eu estou dizendo aqui, né? Muitas outras pessoas trans estão por aí mostrando o mesmo, mostrando que são capazes de gerir museus, de falar sobre museologia e etc. Para aqueles, e aí eu trago aqueles agora no neutro masculino, com um E bem maiúsculo, assim, aqueles, para poder demarcar de que gênero eu estou falando, né? Que agora eu estou falando sim com a cisgeneridade branca. Para aqueles que insistem em nos invisibilizar, que se agarram aos seus rasos poderes, eu garanto que não. Esses espaços não são de propriedade exclusiva de vocês. Não. Vocês não podem fazer o que bem entendem, baseados nos acordos de amizade e no pacto da branquitude cisgênera que protege vocês. Inclusive, a audácia de questionar um ofício que foi escrito durante o fórum, um ofício extremamente democrático, que foi assinado por diversas redes da sociedade civil, que tinha como único objetivo lutar contra racismo e transfobia, racismo e LGBTfobia dentro dos museus. Como que vocês se sentem autorizados a questionar um ofício como esse? Eu acho que deve ser muito fácil ser uma pessoa branca cisgênera, estar em cargo de poder, porque essas pessoas têm a possibilidade de fazer o que elas querem. E fica por isso mesmo, assim. Nada acontece. Nada acontece. A gente tem, por exemplo, uma publicação feita pelo Instituto Brasileiro de Museus, dizendo que foi votada, enfim, foi dentro do fórum, foi votada a política antirracista, sendo que esse ponto de pauta foi retirado da reunião do CCPM, do Conselho do Patrimônio, do Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico durante o fórum, e jogada para o ano que vem. Como que esse instituto se sente tão confortável em divulgar uma mentira? E nada acontece, porque as pessoas comentaram na publicação, questionaram a publicação, e o Instituto sequer respondeu, sequer apagou, sequer ocultou qualquer coisa. Está lá a publicação. Enfim. Deixa eu voltar. Claro o que eu estava falando. Não,
O poder não é seu só porque vocês são diretores de um museu ou presidentes de um instituto. Então, isso não é. Esse poder não é de vocês. Não, ser diretor de um museu não te faz dono dele, a ponto de ditar autoritária e arbitrariamente quais discursos são bem-vindos ali, quais são os acervos que aquele museu vai ter, quais são as narrativas que aquele museu vai contar. Nós, pessoas trans, negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas corpo-dissidentes, nós vamos sim tomar e compartilhar o poder de vocês. Para finalizar minha fala, eu acho que talvez já esteja chegando ao fim. Para finalizar minha fala, eu quero agradecer o convite para estar aqui, para poder fazer essa fala que é um posicionamento também, que é uma manifestação. Quero agradecer ao Tony, em nome do Tony, agradecer a todo mundo que faz parte da rede LGBTQIA+, de Memória e Museologia Social, a todo mundo, toda a equipe da revista e a equipe de organização do seminário. Fiquei muito feliz com o convite, reforço isso, pela possibilidade de estar aqui fazendo essa fala. Para quem quiser entrar em contato comigo depois, em algum outro momento, para trocar coisas, etc., o meu e-mail é bruni.ribeirodasilva@gmail.com e o meu Instagram é bruni.ribeirodasilva. É bem fácil, é meu nome completo, assim. Não tem muita dificuldade. Bom, eu encerro a minha fala por aqui. Já estou vendo que meu namorado está aqui dando vários corações. Beijo, benzinho! É isso, gente.